Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou estar apresentando a aula para vocês sobre configuração de ambiente Linux para desenvolvimento Android com o React Native, tá? Então, como que a gente vai configurar esse ambiente, tá? Eu estou utilizando o Ubuntu 24.04 LTS. LTS, para quem não conhece, seria a sigla para indicar quando a versão ela é mais mantém um suporte por mais tempo. Então, eu queria passar para vocês inicialmente a questão dos pacotes, tá? Então, como é que a gente vai instalar esses pacotes? Inicialmente, nós vamos estar instalando pacotes .deb, tá? Então, o Ubuntu, desde algumas versões anteriores, mas bem recente, ele passou a utilizar e aceitar pacotes que são da distribuição Debian, né? E também o Linux ele é baseado no Debian. Então, ele consegue interpretar esses pacotes por meio do comando dpkg lá no terminal. Nativamente nós temos também os pacotes Snap, que são uma forma de empacotamento de aplicativos com as dependências da própria Canonical, então por isso que ele é nativo ali do Ubuntu. Então, geralmente quando a gente instala ali pela própria loja do Ubuntu, eles trazem como em formato de Snap. E os Flatpaks, que são aí um pouco mais utilizados nas demais distros, né, por ser justamente independente de distribuição. Então você pode utilizar em qualquer distribuição Linux esses tipos de pacotes por conta de deles serem, né, colocados dentro de um repositório padronizado que é esse FlatHub. Então, bem parecido com o GitHub, né? Ele é um hub também de pacotes que vai estar concentrando ali os binários ali, os aplicativos que vão conter os dados daquilo que a gente vai utilizar no dia a dia, tá? Então, além desses, ainda nós temos o apt install, né, que é utilizado no Ubuntu também, que também utiliza um repositório nativo ali do Ubuntu. Então, a gente vai encontrar bastante aplicativos lá, mas não o que a gente vai instalar hoje. Roteiro de instalação. Então, nós vamos utilizar ali o Node.js. Então, para quem não conhece o Node.js, ele é um interpretador V8 do Google, então que permite a execução de códigos JavaScript fora de um navegador web. Então a gente consegue estar executando JavaScript em qualquer lugar, né? Pode ser em aplicativos, em wearables, né? Que são aqueles smartwatches e tal. Então a gente consegue embedar lá ou colocar um JavaScript em qualquer dispositivo possível, não necessariamente somente na web, como foi concebido o JavaScript. E a principal característica do Node é a sua arquitetura assíncrona e orientada por eventos. Então existe toda uma arquitetura que roda ali do Event Loop do Node.js que vai fazer com que a gente consiga trabalhar com requisições assíncronas, e isso traz bastante vantagem na questão ali de elaboração de aplicativos, que a gente não necessariamente precisa aguardar uma atualização acontecer, ou um carregamento, a requisição terminar, a gente pode continuar navegando e deixar por baixo dos panos ali aquele tipo de carregamento. Visual Studio Code, bem conhecido pela galera aí que programa já. Então, editor de código-fonte, multiplataforma, tem para Linux, tem para Windows, tem para Mac, é o que nós vamos estar utilizando hoje também. E o Android Studio na versão Koala, que é a mais recente, tá? Aqui em 2024. É importante ficar ligado com a questão da versão, então ela é bem importante na questão da compatibilidade das execuções que nós vamos estar fazendo aqui hoje, por conta justamente de podem existir quebras nos códigos das atualizações que vêm a seguir, né, que os provedores desses softwares podem trazer. Portanto, é interessante ficar ligado ali na versão que a gente colocou aqui na própria apresentação do roteiro de instalações. E o Android Studio ele nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento integrado para Android. Então a gente consegue também emular um celular Android, um smartphone, e é o que nós vamos utilizar hoje. Nós não vamos entrar no mérito de programar na própria plataforma do Android Studio, que lá tem toda uma IDE, né, uma IDE feita para programar para Android, mas a gente vai acabar utilizando somente a parte do emulador. Área de programação. Então, nós vamos utilizar o React Native, que é baseado em React. Então, também JavaScript, né? Ele vai rodar em cima do Node.js, daquela plataforma que roda em qualquer tipo de aplicação.
e ele permite com que sejam feitos códigos ali, aplicativos para inúmeras plataformas, Android, Android TV, iOS e entre outros, todos que estão listados e até ainda mais, né? É bem possível a gente conseguir fazer para qualquer coisa que tenha algum eletrônico hoje em dia. O Expo SDK, versão 51, a mais recente, então é uma plataforma de códigos aberta para a gente criar aplicativos nativos e universais para Android. Então ele é propriamente recomendado pelo React Native, né, como um framework de uma plataforma que vai ser padronizada. Então na documentação padrão eles recomendam a utilização do Expo. E também nós temos ali o Tailwind CSS, que é uma estrutura de código que vai trazer para a gente um design system já pronto. Então, o design system é aquela questão de a gente definir qual que é o espaço da margem, qual é o espaço de pairing, né, que a gente vai estabelecer para cada tipo de elemento. Então, ele traz esses números, esses valores já padronizados, e a gente passa a utilizar uma gama bem menor do que o CS traz, né? Porque o CSS ele ia trazer uma gama infinita, né? A gente pode colocar quantos pixels ou quantos por cento de margem a gente quiser, mas o Tailwind ele vai limitar a gente a utilizar alguns valores e isso vai deixar o nosso sistema, o nosso programa mais padronizado. Isso que traz aí a questão do design system. Bom, e é isso. Essas são as tecnologias que nós vamos utilizar e os programas que nós iremos instalar. Então, bora para a distribuição, que a gente tem bastante coisa para fazer hoje. Muito bem, pessoal, já estamos aqui na distro. Então, já estou aqui com o meu Ubuntu 24.04 rodando bonitinho. Então, ele foi instalado ainda hoje. Então, tá bem cru ainda essa versão. Então, a gente vai conseguir utilizar ele com bastante eficiência aí para quem ainda acabou de instalar a versão e está com bastante dúvida sobre como utilizar, como configurar o ambiente de desenvolvimento. Então nós vamos começar instalando o Node.js, tá? Então Ctrl Alt T é o atalho para a gente conseguir abrir o terminal. E com esse terminal a gente já começa digitando ali sudo apt install Node.js. Ele vai solicitar a senha, o sudo é justamente para a gente escalar o nosso acesso para ser administrador, ou tornar o usuário administrador e conseguir executar comandos a nível de root, tá? Então coloco a senha aqui, aí ele vai solicitar aqui para eu baixar alguns arquivos, vou apertar sim, e ele vai começar a baixar direto do archive do Ubuntu. Então esse Node.js ele vai ser puxado direto pelo apt mesmo, e a gente não precisa baixar nenhum arquivo auxiliar. Então está instalando o Node, basta a gente digitar aqui node version e a gente vai observar lá que ele tem ali o versão 20.15, que é a que a gente está utilizando agora. Só a carga de visualização, né? Então Neofet aqui foi um pacotinho que eu instalei para visualizar a versão do hardware, sistema operacional que está rodando aqui na máquina. Então Ubuntu 24.04 LTS. Agora nós vamos direto para o VS Code. E o VS Code a gente vai instalar navegando aqui para a web. Então nós vamos pesquisar aqui VS Code download Ubuntu. Vamos clicar aqui neste segundo link e nós vamos procurar aqui a versão .deb, tá? Então vou baixar aqui a versão .deb, ele inicia o download automaticamente. A gente vem aqui em salvar. Assim que a gente baixou, a gente pode vir aqui na tela de downloads, vem aqui em abrir terminal aqui na tela da telinha de downloads, né, do Nautilus, que é o explorador de arquivos aqui do Linux. Nós vamos digitar aqui o comando sudo dpkg -i e apertar tab aqui até encontrar o arquivo que começa com code 1.9, que seria o software e a versão que a gente acabou de baixar. Vai solicitar a senha, digita a senha e aguarda a instalação. Bom, a instalação aqui já terminou. A gente pode pesquisar aqui. Visual Studio Code já está funcional e ele já abriu aqui direto em um projeto porque eu já tinha um aberto.
Agora nós vamos seguir com a instalação do Android Studio. Então o Android Studio ele é um pouco mais criterioso para fazer a instalação e nós vamos aqui pesquisar no Google mesmo Android Studio Linux. Então nós vamos clicar aqui no segundo resultado, Download Android Studio e AppTools. Nós vamos fazer o download, então concordar com os termos e condições aqui e realizar o download. Ele vai baixar um arquivo compactado, então tar.gz é um arquivo compactado. Depois que o arquivo já tiver sido baixado, nós vamos voltar lá para a tela do Android Studio aqui no site. Vamos voltar uma tela aqui no Google e acessar o primeiro link. Nós vamos encontrar aqui as instruções para o Linux. Então, ele vai solicitar aqui na própria documentação da instalação do Android Studio no Linux para descompactar o zip e colocar ele na pasta USR local. Então, nós vamos seguir assim. Então, Android Studio, eu venho aqui, vou extrair para outros locais, computador, vou procurar aqui USR local e aqui eu vou fazer a descompactação. Caso apareça algum erro na hora de fazer a descompactação para esse path, né, para este caminho, é necessário permitir o acesso com o sudo chmod. Então, com o chmod, né, a gente pode a linha de código chmod, a gente consegue definir ali opções de permissão para cada um dos grupos ali de usuários dentro do nosso Ubuntu. Então, o 744, 777 é o que dá acesso a tudo para todo mundo. Então, pode ser utilizado, mas o que a gente pode utilizar aqui é o 744 para que a pessoa proprietária tenha acesso total e as demais tenham acesso de leitura e execução. Após o término da transferência dessa descompactação para a pasta indicada, nós precisamos aqui navegar até o Android Studio, que ficou ali dentro da pasta user local, Android Studio bin e executar o studio.sh. Então nós vamos lá nesse local, Ubuntu, user local, Android Studio bin e executar o studio.sh. Nós podemos abrir aqui um terminal. Então já estamos aqui nesse local e basta executar o studio.sh com ponto barra studio.sh. Então ele vai procurar aqui um SDK e nós podemos instalar aqui o SDK. Muito cuidado aqui na hora de visualizar o path, o local onde será instalado o SDK, pois por conta de uma incompatibilidade com o Expo que roda lá dentro do Android, nós precisamos colocar o SDK com tudo minúsculo. Então ele vai vir aqui com S maiúsculo e você vai preencher aqui com S minúsculo. Então nós vamos next. Ele vai instalar todas essas dependências aqui, finalizar e ele vai começar a realizar a instalação. Depois que ele já estiver aberto, nas mais ações aqui, nós podemos clicar em Virtual Device Manager, que é onde nós criamos os emuladores, criar aqui um Virtual Device e nós não vamos configurar nenhum desses que possui a Play Store, ok? Então nós vamos utilizar os que não possuem a Play Store por uma questão de autorização aqui do Ubuntu. É mais fácil, né? Por conta de a gente não vai utilizar a Play Store mesmo e precisaria de alguma série de acessos para conseguir autorizar a utilização da Play Store no emulador. É mais fácil a gente utilizar somente um emulador sem Play Store, já que o aplicativo ele será instalado automaticamente
quando a gente executar lá dentro do VS Code os comandos direitinho. Então eu vou baixar aqui a API 35, que é a mais nova. Então vou deixar baixando aqui o SDK 35 e retorno assim que terminar. A instalação já acabou, então o SDK foi instalado com sucesso. Eu vim aqui em finalizar e aí com ela já selecionada aqui, a API 35 do Android, eu venho aqui em Next e aí eu posso, né, configurar aqui o meu emulador. Então eu tenho algumas configurações que eu posso fazer. Eu gosto de utilizar aqui o Cold Boot, que seria a inicialização fria. Então toda vez que eu inicializar, ele vai inicializar do zero. Aí vai evitar que eu tenha algum problema com cache do Android ou esse tipo de coisa. Não gosto de utilizar aqui o início rápido do emulador. Você pode selecionar a quantidade de RAM e cores que for útil para você no momento do desenvolvimento, mas aqui para mim ele já preencheu automaticamente com 4 cores e 2 e 2 GB de RAM. Mas aqui para mim ele preencheu já com 4 cores e 2 GB de RAM, que é perfeitamente suficiente para a utilização. Na skin, por uma questão de preferência, eu coloco aqui o Pixel 8, que eu acho ele mais agradável aos olhos. Com essa configuração feita, basta que a gente starte aqui o nosso emulador. Nesse momento, pode ser que aconteça algum tipo de problema, alguma tela de erro por conta deste AVD que estava carregando aqui. Mas geralmente os erros eles acontecem por conta da virtualização. Então, está ocorrendo uma virtualização em cima do nosso Ubuntu, assim como ocorre quando a gente utiliza uma máquina virtual com o VirtualBox, por exemplo. Então, a questão da virtualização ela deve ser habilitada dentro da BIOS da máquina. Então, se você tiver alguma dificuldade quanto a isso, procure na internet mesmo, no Google, a marca da sua BIOS ou o modelo e a virtualização. E aí assim você vai conseguir encontrar qual que é o tipo de configuração que deve ser feita para que você consiga habilitar e utilizar aqui o emulador em cima da camada do sistema operacional Linux. Então tá aqui, já está pronto. O meu emulador está funcionando perfeitamente. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade ou lentidão, pode ser configurado aqui na aba de configurações, avançado, outros tipos aqui de renderização. Então eu utilizo aqui a OpenGL e também coloco a renderização máxima com o OpenGL para que ele otimize aqui a minha visualização, porque pode ser que ele fique bastante lento e não fica agradável a gente conseguir testar o aplicativo. Então é importante que vocês façam aí essa parte para que não fique lento. Agora que nós já temos o emulador configurado, o VS Code instalado, o Node.js, que seria o nosso compilador de JavaScript funcionando no Linux, nós podemos aqui juntar tudo e começar a programar. Antes, eu só gostaria de avisar, por conta do Android Studio não ficar localizado aqui nos aplicativos do Ubuntu, é necessário fazer um pequeno ajuste. Então, quando nós estamos aqui no Android Studio ainda, nós podemos vir aqui nas configurações e Create Desktop Entry. Ele vai perguntar se você vai criar para todos os usuários ou só para o usuário corrente. Então eu vou criar só para mim mesmo. E aí ele criou para mim. Agora eu consigo pesquisar Android Studio. Ele já marcou aqui embaixo. Vamos ver. Aí já apareceu. Android Studio já está possível executar aqui dentro do meu Ubuntu sem precisar fazer aquela execução de comando. Então, caso a gente precise executar sem fazer esse processo, teria que ser por comando, mas a gente já configurou para rodar direto aqui nos aplicativos do Android. Então, vou estar fechando aqui algumas telas que a gente não vai utilizar mais, alguns terminais. Prontinho, fechei. Agora, a próxima vez que a gente abrir o Android Studio, ele não ficará com o terminal aberto, porque ele já foi configurado corretamente. Nós podemos fazer aqui um code, ou abrir diretamente pelo
botão do Windows aqui e pesquisar Visual Studio. Já temos o nosso Node.js instalado e nós podemos aqui fazer mais um detalhe, que seria a questão do Git. Então, para a instalação do Git é bem simples. Quem fez o Git também é o criador do kernel do Linux, então nós temos aqui um apt. Então a Ubuntu já separou para a gente um Git. Na minha máquina ele já está instalado, mas esse é o código sudo apt install git para que você instale o Git na sua máquina. E também para que você configure o Git vinculado ao seu GitHub, você pode pesquisar por GitHub SSH Key, que você vai ter aqui como fazer a configuração do seu GitHub atrelado ao seu Git dentro da máquina, utilizando aqui os comandos já próprios para o Linux. Com o Linux configurado e com o GitHub configurado junto ao Git, nós podemos fazer a clonagem de um dos repositórios para poder ver um aplicativo funcionando. Então, nós temos algumas formas de utilizar. O Expo será a plataforma que nós iremos utilizar, e ele tem aqui uma documentação completa para utilização. Utilizando o npx create expo app, a gente consegue criar um aplicativo em branco, que vai ser para a gente partir a nossa programação. Mas eu vou fazer a clonagem de um repositório no GitHub que já possui a utilização de umas bibliotecas um pouco mais interessantes. A biblioteca que eu vou passar para vocês chama-se React Native Reusable. Nós podemos pesquisar ela aqui. E ela nada mais é do que uma releitura de uma biblioteca que já existe no React, que chama-se ShadCNUI. Então a ShadCNUI ela vai trazer essa componentização aqui do React. Então ela tem uns elementos bem construídos, então é tudo bem consistente e bem agradável aos olhos. Temos aqui cards, tasks, então são todos componentes construídos com os elementos que eles fornecem aqui. E o React Native Reusables, ele é utilizado justamente para isso, para a gente componentizar os nossos elementos lá do React Native e conseguir utilizar de forma mais fácil elementos que são mais agradáveis aos olhos, já tem um design system pronto e que a gente consiga se dedicar à regra de negócio e não necessariamente somente ao design. Esse é o modelo que nós vamos clonar hoje, é o Starter Base. Ele tem aqui um botão de interação, de update, e um Dark Mode já implementado. A gente pode clicar e trocar ali a exibição do tema da tela. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui nas instruções que está aqui embaixo do Starter Base e visualizar aqui na própria documentação como fazer a instalação, a clonagem desse ambiente. Então primeiro nós vamos clonar o repositório. Copio aqui o código git clone. Vou abrir um terminal, Ctrl Alt T. Percebam que eu estou aqui na home, então vou clonar aqui mesmo. Colar. Ele vai fazer a clonagem aqui do repositório para mim. O próximo código que eu devo executar é a cópia do arquivo para uma pasta que eu posso nomear para o meu projeto. Então venho aqui, copio, colo e eu posso renomear o My Project para primeiro app. Foi feita a cópia, eu venho aqui, copio mais uma vez o código, então eu vou dar um CD, que seria para chegar até o diretório, no meu caso, primeiro app, e também realizar um npm install. A minha distribuição, eu estou com alguns problemas no npm, mas eu consigo utilizar o Yarn, então para quem gosta de utilizar o Yarn também, então Yarn em Linux, para fazer a instalação basta npm install global yarn. Então nós podemos copiar aqui
visualizar a versão do Yarn 1.22 e em vez de utilizar o npm install, nós podemos utilizar Yarn. Ele fará a instalação completa dos Node Modules dessa aplicação. Finalizado. Então nós podemos fechar aqui o Yarn. E agora nós vamos rodar. Então nós podemos rodar tanto no iOS, quanto no Android, quanto na web. Mas nós vamos aqui rodar direto no Android. Então nós precisamos abrir primeiro o emulador. Então eu vou procurar aqui o Android Studio. More Actions, Virtual Device Manager. Vou executar o meu emulador. Ele vai executar do zero novamente. Vai fazer aquela inicialização fria. Posso abrir o Visual Studio Code. Open Folder. E ir lá no nosso diretório Home. Primeiro app. E selecionar. Então nós temos aqui toda a árvore de arquivos que foi criada com os códigos que nós inserimos lá no terminal. E já está prontinho para a gente poder desenvolver. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado do meu Visual Studio. E nós temos aqui o Android já funcionando. Eu posso abrir aqui também um terminal no próprio Visual Studio Code. O primeiro app. Vem aqui npm. Visualizar aqui o código. Run Android. Run Android. Vamos ver se ele vai detectar o emulador. Está instalando o ExpoGo, que é o aplicativo aqui no emulador. Já conseguiu detectar. Agora ele está passando os arquivos que estão aqui na minha aplicação, compilando e mandando diretamente para o aplicativo ExpoGo, que vai rodar a versão para a gente aqui no Android. Finalizando bundles, seria justamente o empacotamento do Android. E roda JavaScript, tá? Diretamente no celular. Mas o React Native ele procura simular os eventos nativos aqui do nosso aplicativo. Então nós temos aqui o Developer Menu, nós podemos visualizar. E aqui a nossa aplicação já rodando. Então nós podemos aqui clicar em Update para visualizar um aleatório aqui dessa progressão, nessa barra de progressão. E um card já perfeitinho que a gente pode modificar. Então eu tenho aqui um tooltip, freelance, tem aqui dimensão, idade, espécie e o dark mode. Então eu consigo trocar tema escuro e tema claro dentro aqui desse aplicativo que a gente simplesmente clonou. Aqui no VS Code, se eu apertar M, eu vou conseguir visualizar as propriedades aqui do ExpoGo. Por isso que ele é tão bom e recomendado lá pelo próprio React Native na documentação, tá? Porque a gente pode fazer o reload, ele vai carregar todos os arquivos novamente, mas não é necessário em algumas das ocasiões somente, quando ele retém aqui o cache, mas a gente não precisa atualizar necessariamente sempre por aquele reload. Nós conseguimos visualizar aqui a performance do nosso aplicativo, os elementos, então dá para visualizar como que é o tamanho de cada um dos elementos. Essa parte aqui é muito completa. Abrir o debugger de JavaScript e desabilitar o Fast Refresh, que é como eu mencionei. A gente não precisa ficar dando reload, a gente pode utilizar esse Fast Refresh aqui, que já vem habilitado por padrão. Quando a gente modifica as labels, os textos aqui dentro dos nossos componentes, a gente não precisa atualizar, ele já vai atualizar a tela sozinho. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Então, vou esconder aqui os Element Inspector. Vou vir aqui em App, Index, que é a única página que contém aqui os arquivos. A estrutura ela é bem parecida com o React, então vão ser importadas algumas
funções que estão aqui dentro dos arquivos, components, lib e também dentro do Node Modules, que seriam as dependências. Então nós temos card, card footer, card title, então todos esses elementos de cada um dos componentes. E a gente pode modificar aqui, por exemplo, dimension para dimensão. Quando eu dou Ctrl S, já consigo visualizar aqui o nome correto. Rick Sanchez, posso mudar aqui para Matheus Sanchez. E aí tá lá, ele aparece em tempo real aqui as modificações, né? E está usando aqui também um useState, que seria um elemento aqui do React, para que a gente consiga visualizar somente a atualização de um elemento. Então isso permite com que não a tela toda seja carregada, mas somente aquele elemento, aquele componente seja carregado somente quando acontece aqui uma chamada do useState. E ele está inicializando com 78, que nós podemos visualizar aqui. Quando a gente faz o reload, ele vai trazer aqui por padrão o valor 78. Se eu quiser aqui mudar, posso mudar para 20. E aí ele vai iniciar sempre com 20. Então eu faço fazer quantos updates eu quiser aqui. Ele vai sempre iniciar com 20, que é a inicialização aqui do useState, do componente. Vai ter o valor 20. E depois, né, ele aciona aqui um update progress value, atribuindo um valor aleatório até 100. Então, entre 0 e 100, ele vai atribuir um valor aqui de aleatório para que esse botão ele tenha esse efeito. O botão ele tem um onPress, que seria quando eu pressionar o botão, ele vai acionar a função, que é justamente a função que faz aqui a randomicidade do valor que vai ser mostrado dentro desse state, ok? Então, setProgress é o que ativa o state e a gente consegue visualizar a atualização aqui do card sem necessariamente ele atualizar a tela toda. Bom, pessoal, então é isso. Nós conseguimos aqui instanciar para a gente um VS Code, que seria o editor de código, o emulador rodando aqui no meu Ubuntu e a utilização do Expo junto com o Tailwind também. Aqui temos as classes Tailwind, que aqui tem um design system padronizado, que permite também a utilização fácil do tema escuro, né, dentro do aplicativo. Temos o Android Studio rodando junto com o emulador e também o Node.js configurado na máquina. Sem falar que também, né, o Git, que já veio agregado ali, né, para quem já conhece o Git e já configurou o seu GitHub, a gente conseguiu fazer a clonagem desse aplicativinho e já conseguimos rodar. O Expo traz uma forma da gente conseguir compilar os aplicativos tanto para iOS quanto para Android. Então, da forma como ele está aqui, ele vai se comportar para os dois elementos. Então, deixa eu achar aqui o emulador. A forma como ele está sendo exibido aqui vai servir tanto para o iOS quanto para o Android, porque ele tem essa possibilidade de rodar em ambos os dispositivos. Claro que com aplicativos e compilações diferentes, tá? Então nós temos aqui toda uma gama de documentação que vai ser utilizada para a gente conseguir entender direitinho, mas essa foi somente uma aula inicial para conseguir visualizar como a gente consegue rodar dentro do ambiente Linux, Ubuntu 24.04 LTS, o React Native com um emulador funcional. É isso, galera. Até a próxima. Valeu!